Ô, Tuti, manda aí. Ó, vamos lá. O Lucas Oliveira. Na Guerra Fria, a gente tava literalmente a um botão de distância de acabar com tudo e o relógio tava mais longe da meia-noite. Né? No filme Jogos de Guerra mostra o que quase ocasionou a Terceira Guerra Mundial, né? Aquele por engano que teve? Porque os caras estavam lá na Rússia e apareceu no radar que tava chegando míssil, né? Ou o contrário, ou foi nos Estados Unidos que... Não, foi na Rússia. Foi na Rússia, então? Na Rússia. E os caras já estavam... O cara que não apertou o botão, porque ele falou, não, isso é um erro do radar, ele perdeu patente e foi aposentado com desonra lá. Você acredita nisso? O cara salvou a humanidade. Porque não seguiu ordem. Eu acho que é com Matthew Broderick o filme Jogos de Guerra, se eu não me engano. Sabe um negócio que tem uma cena, que não é essa cena, mas me lembrei agora? O Leftovers. Leftovers. A série? Aquela série, né? Sim. Que é tipo Os Arrebatados. Começa uma galera sumiu da Terra. Você lembra que tem nos episódios finais, que eu acho que é a segunda temporada? Foram 2 temporadas, eu acho, né? Foram 3. 3? É. Que o cara lança um míssil atômico, que ele tira a roupa assim, e aí ele consegue com o pé numa chave e o pé na outra e lança uma bomba atômica. Daí? Acho que é no último episódio da série inteira. Pô, deu um spoiler terrível, mas a série é antiga, Eu não né? lembro dessa parte não, Não hein? lembra, não? Depois dá uma puxada lá no... Ou é um sonho do cara? Não lembro. Eu lembro que tem isso daí, o cara vê os mísseis todos voando, mas eu não lembro se era sonho. É difícil de entender como é que termina, fica bem aberto, né? Fica meio no ar ali. Fala, Tuti. Bom, ele falou sobre... E a gente cortou, né? O cara tava no meio da... desculpa. E aí ele pergunta, por que agora tá pior? Por que agora tá pior? Eu acho que o componente novo é a inteligência artificial. Eu acho que... aí você vê, você fala, mas isso é palhaçada. Mais de 1.000 cientistas fizeram abaixo-assinado para parar o desenvolvimento da inteligência artificial, porque eles estão preocupados com o fim da humanidade. Stephen Hawking falava isso. Steven Wozniak, que é cofundador da Apple, fala isso, que a inteligência artificial pode acabar com a humanidade. O Elon Musk acha isso também. Nick Bostrom, que é da Universidade de Oxford, também acha isso. O Noah Yuval Harari, aquele do Homo Deus lá, Homo não sei o quê. Sapiens e Homo Deus. Homo sapiens e Homo Deus. Ele fala isso também. Então tem uma galera que acha que realmente o maior perigo para a extinção da humanidade não são as bombas atômicas, é a inteligência artificial. Então é por causa disso. Mas foi um segundinho só, né? Quer dizer, ele tá falando da época lá da crise dos mísseis, né? Lá era 8 minutos e agora tá 89 segundos. Eu creio que seja por causa da inteligência artificial, por causa do mundo globalizado. O aquecimento global também entra. As tecnologias disruptivas, né? Porque uma inteligência artificial pode criar uma arma biológica também altamente letal. Então acho que é isso que eles levaram em consideração. O Diego Dias. Professor, o senhor ouviu falar da teoria dos incêndios em LA e as recentes quedas, colisões de aeronaves, que está tudo relacionado às novas armas com ataques baseados em foco de energia lasers e PEM? O que é lasers? Lasers. Lasers. Teve agora... Pode ser Ledger, né? Ledger é negócio de Bitcoin. Mas teve agora acidente do helicóptero com o avião, né? Cara, Bem tá bizarro, tendo vários acidentes. Tá muito estranho isso. Cidade foi Washington? Não. Foi na Filadélfia, teve um Washington, que é o aeroporto Ronald Reagan, caiu no rio Potomac lá. Teve um avião, um jato da Força Aérea Americana caiu também, só que o piloto ejetou, mas ele caiu. E o que teve mais? Teve um avião que pegou fogo na hora que ia decolar, esse eu não me lembro onde é que foi ontem. Tava indo decolar, pegou fogo, aí ele suspendeu. Coisa. Aí eu vou dar agora vamos teoria de conspiração total, tá? Alerta de conteúdo altamente especulativo. Sem base, sem link. Sem base total. Sem tipo eu indo dormir pensando na vida. Aí me atrapalha, né? Que eu tô indo dormir, mas, será que é isso aí? Aí tu perde o sono. Existe uma ideia de que... Uma conspiração de que isso seria para favorecer o conceito de que a máquina pilota melhor que o homem. Para que as máquinas comecem a pilotar as aeronaves e não os homens. Evitar o erro humano, né? Então para a inteligência artificial passar a pilotar avião. A outra ideia seria que dentro dessa agenda 2030, também tem o conteúdo altamente conspiratório, eles querem... Isso não é tão conspiratório porque está na lista da Agenda 2030, que é cancelar todas as viagens aéreas não urgentes. Isso já acontece muito na França. Isso está no meu livro A Beira do Abismo.
Porque é a ideia do aquecimento global, né? O avião libera muito gás do efeito estufa. Então, você só viajaria de avião, assim, em último caso. Viagem de bobeira, não. Você vai a pé, vai de bicicleta, pega um velotrol, não vai. Vai para a cidade de 15 minutos, onde está tudo dentro da cidade. Então, poderia ser... A galera tá falando uma dessas duas coisas. A outra coisa que eles estão falando é que a mão de obra das empresas aéreas também está com muita dificuldade de achar pessoas qualificadas. Eu tenho um conhecido que trabalha na Embraer e muitos anos, deve ter Cara, foi antes da pandemia, deve ter sido 2019. Ele falou para mim, Daniel, cara, tá estranho, porque a gente precisa de muita gente na manutenção mecânico de avião e a gente não acha mais esses caras, meu irmão. E agora? Então pode ter sido algo relacionado a isso também. É claro que o Trump vai falar, não, realmente teve uma notícia meio estranha, né? A empresa... FAA, né, que é tipo a ANAC americana, não contratou pessoas padrão e preferiu contratar pessoas com problemas mentais por causa da minoria. Aí o Trump tá falando aí, ó, esse negócio de diversidade aí tá fazendo o avião cair, ele já aproveita para capitalizar em cima, né, e tal. Então, conteúdos altamente conspiratórios, né? Mas ele tá perguntando dos incêndios também. Os incêndios, né? Então, aí tá falando das armas laser. E isso aí é padrão, né? Hoje é essa DEW, né? Directed Energy Weapon. Armas de energia direcionada. Eu acho que ano passado foi a primeira vez que foi oficializado que algum exército tinha e usava essas armas, que foi o exército da Força Real Britânica, né? O exército do Reino Unido. Falou, não, a gente usa arma de energia direcionada. Então é claro que essas armas existem, mas eu não posso garantir para todo mundo que foi uma arma dessa que incendiou a ilha de Maui. E daí vem aquela ideia dos telhados azuis, né? Que as casas que tinham telhado azul não pegaram fogo. Tem uma galera pintando o telhado de azul. E o incêndio em Los Angeles também. Tem alguns vídeos que eu já vi na internet, mas deve ser fake, que você vê assim, tipo como se fosse um raio caindo em cima ali das montanhas de Los Angeles, né? Vem um raio rápido, pega fogo. Mas nós já sabemos também, pra galera que perguntou, que havia pessoas botando fogo na mata, né? Várias pessoas foram presas. O cara com gasolina que tá bom. Cara, ô irmão, tá maluco fazendo isso aí? Não, tá fazendo um churrasquinho aqui da sexta-feira. Então, tinha gente botando fogo também, né? Culpa só de arma de energia direcionada, de laser, não. Ó, o Inês mandou. Supondo Quem? que Inês. Brasil? Supondo que o livro de Apocalipse não existisse e Jesus não voltasse, como você analisaria o cenário mundial? Ué? Eu analisaria o que... Não, mas eu consegui... Você entendeu? Eu acho que ele tá achando que eu interpreto tudo usando a Bíblia, né? A gente usou a Bíblia só no minuto aqui, depois de 2 horas e meia. Ou pode ser também o lance de você não ter esperança, então, ser uma coisa mais... E não, eu acho que é tipo assim, o que você acha que está acontecendo sem usar o livro do Apocalipse ou falar de anticristo? Eu acho que existe uma elite global que tem um desejo de implementar uma concentração de renda, uma concentração de poder, e isso envolve a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, a implementação de um sistema de monitoramento total, com reconhecimento facial, câmeras em tudo quanto é lugar, inteligência artificial acoplada aos celulares que vai ficar filmando tua expressão facial para saber se você está gostando de X ou Y, implementação do crédito social, crédito carbono, desencorajamento dessas viagens de avião, o fim da propriedade privada dos automóveis, principalmente, né? Só ter automóvel de aluguel. Aquela famosa perspectiva para 2030, ou tendências para 2030, que a deputada federal dinamarquesa Ida Auken escreveu no site do Fórum Econômico Mundial em 2016, que começava a primeira tendência, você não vai ter nada, mas vai ser feliz, e a segunda, tudo que você quiser, você vai pegar emprestado e será entregue na porta da sua casa por um drone. Eu interpreto assim, tem uma galera da tecnologia no mundo, os poderosos do mundo, não querem mais ter que ficar pedindo autorização para fazer as coisas, estão criando algumas confusões no planeta Terra para as pessoas ficarem com medo e implementarem um governo mais controlado à luz de 1984 e do Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Eu acho que é isso. Daniel, isso é conspiratório. É conspiratório se não existisse o Bohemian Grove, a Electoral Commission, o grupo Bilderberg, né? Isso tudo é real, isso tudo existe, os relatórios deles são públicos, né? Existem vários acadêmicos no mundo que estão conceituando os benefícios de um governo único global.
Os Estados Unidos empurrando essa agenda alienígena aí para tentar dizer que a gente está sendo invadido por alienígena e ter que reunir todos os exércitos do mundo para lutar contra os alienígenas, criando um líder da resistência humana contra os alienígenas. Isso tudo está sendo programado, isso tudo é operação psicológica que está explícito aí pelo que você vê, os papos que estão rolando na mídia, em Washington, no cinema. Então, tirando Jesus, a Bíblia, eu vejo isso. E por coincidência, bate com o que a Bíblia fala sobre o final dos tempos. Coincidência ou não, né? Total. O Carlos Mendes. Será que esse relógio não é só um barulho para assustar a gente? Tipo, alguém já viu algum governo ou líder mundial falar: o relógio tá perto da meia-noite, vamos mudar tudo? Então, esses cientistas, eles são meio esperançosos, né? Eles são meio paz e amor, eles acham que isso aí vai realmente desencorajar. É igual o Mo Gaudat, que era diretor do Google X, diretor de negócio do Google X, que depois que ele viu que a inteligência artificial poderia exterminar a humanidade, ele pediu demissão e escreveu um livro Scary Smart, né? Falando que poderia acabar com a humanidade. Esse cara, olha o que ele propõe, vê o que a galera acha. Ele diz assim: pessoal, estou começando uma campanha para a gente se respeitar mais na internet. Porque a inteligência artificial está estudando o ser humano baseado no que a gente escreve na internet. Nossa. Se você ficar xingando seu amiguinho, ele vai achar que nós somos muito violentos. Eles podem olhar para a gente como psicopatas e querer exterminar toda a humanidade com base nisso. Então vamos tratar melhor o amiguinho e tal. Esses caras pensam isso, pô. E acham que fazendo isso alguém vai deixar de xingar o coleguinha. Entendeu? Então eu acho que é o mesmo propósito. Eu acho que do mesmo jeito que ninguém muda de atitude por causa do relógio, ninguém também fica com medo desse relógio, pô, né? Eu acho que o cara olha e fala: isso é palhaçada. Mas se a gente olha essa lista de coisas que a gente colocou, pelo menos você entende por que andou um segundo aí pra frente, né? Você falou sobre ninguém ficar com medo do relógio. A Isabela Rocha manda: esse relógio não tá só alimentando a cultura do medo? Todo dia é um novo apocalipse. É claro que a gente sabe que o medo é a ferramenta da imposição do controle, né? Onde tem medo, o que acontece? Uma pessoa que está com medo, ela aceita coisas que ela não aceitaria quando ela está feliz, né? Então, obviamente, isso é uma estratégia de imposição do medo. Agora, existem motivos reais para ter medo? Até existem, né? Mas eu tento compensar o meu medo aí eu encaixo minha fé em Jesus, porque a situação tá estranha? Tá estranha, mas a Bíblia já falou que ia ficar estranha e ela já falou que a salvação tá em Cristo Jesus. Então essa é a minha segurança pessoal, tá? E também tá bem informado porque a Bíblia fala em Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Então eu tento acumular o máximo de conhecimento. Difícil é acumular o máximo de conhecimento sem ficar com cabelo branco com um cara de 80 anos. Esse é difícil. Mas pelo menos eu tô compartilhando com a galera o que tá acontecendo e tentando desfazer essas estruturas de medo. Explicando qual é o plano por trás, né? Ou seja, a gente falou no início do programa, estão programando talvez uma quebra econômica para ainda fevereiro. É isso que analistas lá nos Estados Unidos estão temendo, que o Federal Reserve tire de circulação o dinheiro e isso gere uma travada na economia. Se acontecer, você já vai saber que foi proposital, porque eu estou te falando antes. Então você vai ter menos medo. Você vai saber, isso aqui é malandragem dos caras. Estão querendo quebrar a gente de propósito. Então, assim, eu tento falar as coisas antes delas acontecerem e mostrar o outro lado da notícia para tirar o medo. Por isso que eu sempre começo e termino as minhas falas falando de Deus ali, dizendo: examine todas as coisas e retenha o que é bom e Deus te abençoe, te guarde e tal, porque a Bíblia já falava que ia ficar estranho, mas já falava que tem uma solução. O Marcos Pérez. Daniel, hipoteticamente, para criar um bunker, qual sinal devo considerar para esse projeto? Estou atrasado ou hipoteticamente dá tempo? Fazer um bunker não é tão fácil quanto parece, né? Primeiro, bunker é caro pra caramba, é complexo. E depende, você vai querer ficar quanto tempo nele, né? Sim. Porque uma coisa é fazer um bunker e vai ficar 3 meses, outra coisa é ter um lance de ar, se ficar aqui, ficar radioativo. Sim. Como que você faz? Filtrar o ar. Filtrar o ar, sei lá. A radiação tem que ser profundo pra caramba. Talvez seja mais barato você estudar relocação estratégica do que pensar num bunker, né? O que é relocação estratégica? É um tipo de estudo de segurança que foi celebrizado por um cara chamado Joel Skousen, que é sobrinho do Cleon Skousen, que escreveu um dos livros mais famosos dos Estados Unidos lá, que é o The Naked Communist, ou o Comunista Exposto em português, que era um agente do FBI que falou os planos de implementação do comunismo nos Estados Unidos e de 56 etapas, 55 já foram cumpridas.
O Joe Skousen escreveu um livro, Strategic Relocation, Relocação Estratégica, um guia norte-americano para locais seguros. Então, ali ele vai dizer para você o que um local precisa ter para ser um local seguro. Por exemplo, água, uma altitude razoável para se você ficar sem eletricidade, tu não morrer devorado pelos insetos e não morrer de calor. Né? Então ele fala de pelo menos 2.000 metros de altura. Pra gente aqui no Brasil é difícil, né? Pra eles, Estados Unidos é mais fácil. Aqui eu adapto para 1.000 metros, acho que já ajuda, né? Então, assim, longe dos centros urbanos, água, comida, obviamente índice de violência pequeno, e longe de aeroportos, longe de bases militares, que aeroportos e bases militares são alvos prioritários numa guerra, né? Você sempre destrói aeroportos e bases. E mais o que aqui que a gente poderia pensar? Longe de obstáculos geográficos, se você precisar sair dali. Por isso, litoral para ele é horrível. Porque litoral, você olha para o mar, você fala que lindo o mar. Mas nesse estudo, o mar é um obstáculo geográfico. Porque para tu fugir, você tem que ter um barco grande e veloz. Você não vai conseguir... Você está encantoado. De um lado você não tem o que fazer. É uma barreira. É uma barreira. Né? Então, por isso que quando ele analisa os 50 estados norte-americanos, ele coloca a Flórida e o Havaí como nota 0. É de 0 a 5. Havaí porque é uma ilha. Porque uma ilha não é autossuficiente, precisa importar comida, energia. Se parar de chegar comida e energia, vira Mad Max também, guerra de todos. A Flórida, porque a Flórida é uma península. Para sair dali. É como se fosse uma ilha também, né? Mas tem ali a Florida Panhandle que conecta a Flórida com a Geórgia. Mas a Flórida tem... é muito baixo, não tem montanha, entendeu? Não tem um lugar alto, ou seja, a questão da altitude. Como é baixo e é úmido, quente pra caramba, cheio de inseto, abafado. Tu ficar sem energia elétrica na Flórida, tá ferrado. Inclusive, os caras vão pra Orlando e tal, e falam assim, caramba, é uma cidade fantasma, não tem ninguém na rua. É por causa do calor, pô, tá todo mundo no ar-condicionado, maluco. Putz, muito quente né? lá, muito cara. Abafado, parece uma sauna a vapor. Insuportável. Então, calor, inseto, baixo, cheio de base militar, pântano, Everglades, tu não consegue transitar ali, tem pântano. Para você sair indo para o norte, tem poucas vias, poucas avenidas. Se todo mundo decide sair, engarrafa tudo, tu não sai, meu irmão. A não ser que tu tenha um avião particular, um helicóptero particular ou um barco grande e veloz. Então, eu acho mais legal você estudar relocação estratégica do que estudar como construir um bunker. Aí você fala, eu tenho dinheiro suficiente para comprar um silo nuclear e montar meu bunker. Aí, beleza, meu irmão, Deus te abençoe. Vai lá, campeão. Agora, pra galera mais normal, igual a gente, eu acho mais interessante estudar relocação estratégica. Aí você já fica veiaco aí no que fazer se der uma zebra. Fala, tua T. O Gustavo Pereira. Será que não tem um jeito melhor de medir os perigos do mundo? Tipo um relógio que não seja só simbólico, algo mais realista e menos dramático? Cara, eu não sei se eu apresentei de um jeito dramático, mas é altamente realista. Inclusive, a apresentação que está no canal do Boletim de Cientistas Atômicos, né, que é Bulletin of Atomic Scientists, a apresentação tem 50 minutos, é altamente realista, tem especialistas do mundo todo. Eu não sei se ficou meio caricato o negócio, né? Tipo, é um reloginho que... Ficou meio circense. Alguém vai lá e mexe o ponteiro e fala, gente, deu errado. Ou o cara fala, cuidado que eu vou pegar teu relógio, né? Então, assim, é altamente científico o negócio. Apesar de que tem conceitos científicos ali com os quais eu, na minha ignorância, não concordo muito, não. Tipo, essa parte só vê o aquecimento global, não vê essa outra parte do... E coincide com a vinda do Neymar pro Santos também, né? Verdade. O ponteirinho andou, hein? Andou. Andou, né? O perigo aumentou, né? O perigo aumentou. Ainda bem que a gente tem Romero. E aí, ó. Romero versus Neymar. Tá bom isso daí. Fala, Tuti. Pau a pau. O Henrique Demetrios. Uma terceira guerra quase certa. O que nós deveríamos fazer agora para nos proteger dos efeitos colaterais econômicos? Econômicos, então, montar uma renda paralela hoje não é tão difícil com a internet aí, dá uma estudada em marketing digital, dá uma estudada em empreendedorismo, um livro interessante sobre isso para ajudar quem trabalha CLT ou trabalha numa empresa como PJ e quer montar uma renda paralela, trabalhe 4 horas por semana do Tim Ferriss, porque isso vai te ajudar você a montar uma renda paralela, ter obviamente essa renda paralela, dependendo da tua sabedoria, pode virar a sua renda principal depois de algum tempo. Você faz um pé de meia, uma reserva de emergência. Eu não sou assessor de investimento, mas o que os assessores ensinam, diversifica a tua reserva, não bota todos os ovos na mesma cesta.
faz a tua reservinha, vai distribuindo ali em vários ativos diferentes, tem um contrapeso dos seus investimentos, por exemplo, tem um pouquinho de dólar, porque a gente sabe que os metais preciosos, como o ouro e a prata e o dólar, eles são inversamente proporcionais ao mercado financeiro, por exemplo, né? Quando a bolsa cai, o dólar sobe, o ouro também. Quando a bolsa sobe, o dólar cai. Então, é sempre bom você ter o contrapeso, né? Às vezes um cai 2%, mas o outro aumentou 2%, tu ficou 0-0. Então, são essas estratégias, né? Tentar juntar um dinheiro, mudando uma mente do que o Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre chama de a corrida dos ratos, ou a mentalidade do pai pobre, para o pai rico, né? O pai pobre do Robert Kiyosaki, que era o pai biológico dele, ele vivia essa corrida dos ratos, que é assim, quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu gasto. Então você está sempre sem dinheiro, porque você vai ganhando mais, você vai gastando mais, e você gasta com passivos, ou seja, aquilo que te tira dinheiro, não te traz dinheiro. Então o pai rico, que é o pai do amigo dele, ele era um cara que tinha a mente de fugir da corrida dos ratos, porque quanto mais dinheiro ele ganhava, ele não gastava com passivos, ou seja, com coisa que te tira dinheiro, ele gastava com ativo, que é coisa que gera dinheiro. Então, 2 dicas de livros aí, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, tem uma edição nova aí mais encorpada, e o Timothy Ferriss Trabalhe 4 horas por semana.